Novel e fanfic narradas. Fanfic Naruto, renascido como Orochimaru. Capítulo 291. Hell Thrust, ataque com 4 dedos. Essa era a técnica característica do terceiro Raikage, um movimento aperfeiçoado até a perfeição mortal. Ao concentrar chakra em seus dedos, o Raikage criou uma técnica de estocada com poder de perfuração incomparável, mais forte que o Chidori de Kakashi. E à medida que o número de dedos usados diminuía, o poder se tornava ainda mais concentrado. No seu auge, quando reduzida a um único dedo, a técnica ficou conhecida como a lança mais forte, capaz de romper até as defesas mais difíceis, incluindo a armadura de liberação de relâmpagos. Mas agora, o Raikage estava usando 4 dedos. Mesmo assim, a mão do terceiro Raikage parou abruptamente, a um soco de distância do rosto de Orochimaru. O que interrompeu seu ataque foi uma espessa camada de chakra branco solidificado, uma manifestação defensiva do Susanoo em sua segunda forma. TCH. É só isso, o terceiro Raikage murmurou, estreitando seus olhos afiados. Ele subestimou o poder defensivo do Susanoo de Orochimaru. Orochimaru, enquanto isso, olhava para a mão do Raikage, seus olhos vermelhos piscando. Para 4 dedos quase romperem a segunda forma, o poder penetrante dessa técnica é absurdo, pensou Orochimaru. Mas, esse é o fim disso. O que? O terceiro Raikage, sentindo que algo estava errado, viu as mãos de Orochimaru se movendo através de uma sequência de selos. Percebendo o perigo, o Raikage reagiu imediatamente, recuando para criar distância. Mas o Raikage não estava recuando para evitar a luta. Se 4 dedos não são suficientes, então usarei 3, ele murmurou para si mesmo, seus instintos aguçados analisando a situação. Com base no dano causado ao Susanoo de Orochimaru, ele calculou que mesmo que o oponente melhorasse para uma forma mais forte, 2 dedos seriam suficientes para destruir completamente sua defesa. E ele estava certo. Mas Orochimaru não lhe daria essa chance. No momento em que o Raikage se retirou, os preparativos de Orochimaru estavam completos. Manchas verde claras apareceram ao redor de seus olhos, e suas pupilas se transformaram em íris fendidas, semelhantes às de uma cobra. Respirando fundo, Orochimaru liberou sua técnica. Arte sábia. Técnica da Fúria Branca. Uau! Da boca de Orochimaru, uma pequena conta preta saiu, seguida por um longo dragão branco espiralando ao redor dela. Que diabos é isso? Murmurou o segundo Tsuchikage, com seus sentidos aguçados enquanto observava o ataque se desenrolar. O dragão se enrolou mais forte em volta da conta, girando cada vez mais rápido até que... Zumbido. Bum! O dragão explodiu em um clarão brilhante de luz branca ofuscante, acompanhado por um ruído agudo e ensurdecedor que pareceu sacudir o próprio ar. A luz era tão intensa que transformou a arena antes assustadora e coberta de neblina em um espaço mais claro que a luz do dia. As ondas sonoras ondulavam para fora, vibrando o chakra dentro de qualquer um que estivesse em seu alcance. Nem mesmo o terceiro Raikage, por mais rápido que fosse, conseguiu escapar. Com a visão sobrecarregada pelo flash, o Raikage instintivamente fechou os olhos, tentando desviar do ataque. Mas com o ar vibrando e seu chakra interrompido, ele não conseguia mais perceber o ambiente com precisão. Corte. O flash terminou tão repentinamente quanto começou, deixando para trás apenas silêncio e o som de sangue espirrando. A figura de Orochimaru apareceu atrás do terceiro Raikage. A lâmina brilhante da espada Kusanagi estava manchada de sangue. O ataque tinha penetrado completamente. Kug. O terceiro Raikage tossiu, sangue escorrendo de sua boca. Essa técnica. Algo novo, Orochimaru respondeu, sua voz calma, mas fria. As vibrações do ar desorientam seu fluxo de chakra, enquanto a sobrecarga visual o deixa cego. Durante esse momento você está completamente indefeso, e eu posso me mover livremente enquanto você não. Você é um oponente terrível. Vou considerar isso um elogio. Estrondo. O Raikage caiu de joelhos, o chakra de relâmpago ao redor de seu corpo tremeluziu e desapareceu. Sua resistência é incrível, Orochimaru comentou, seu tom desprovido de emoção. É por isso que eu vou garantir que você morra aqui e agora. Sem hesitar, Orochimaru avançou. Corte. Mais 2 golpes fatais, um no coração e outro na garganta. O terceiro Raikage desmoronou completamente, seu corpo poderoso não se movia mais. Da borda da arena, o segundo Tsuchikage deu um passo à frente, observando a cena com uma expressão sombria. Você realmente não demonstra misericórdia, ele disse, em voz baixa enquanto olhava para o Raikage caído. Não há espaço para misericórdia ao lidar com o inimigo, Orochimaru respondeu calmamente. As marcas de sábio ao redor de seus olhos desapareceram, e a espada Kusanagi desapareceu de suas mãos em uma onda de espaço. Ao mesmo tempo, inúmeras kunai do deus voador do trovão espalhadas pelo campo de batalha começaram a voar de volta para Orochimaru, retornando a ele automaticamente. Depois de reunir a kunai, Orochimaru caminhou até o corpo do terceiro Raikage e se agachou. Enquanto ele se preparava para extrair as células do Raikage, ele de repente sentiu uma perturbação atrás dele. Segundo Tsuchikage, Orochimaru disse sem se virar. Suas habilidades furtivas e sensoriais são impressionantes, mas não se esqueça, você é minha invocação. Você realmente achou que poderia me pegar de surpresa? Orochimaru virou a cabeça ligeiramente, seus olhos dourados fixos no segundo Tsuchikage, que estava de pé com as mãos entrelaçadas. Uma tênue luz de liberação de poeira brilhando entre elas. Eu deveria saber que não seria tão fácil, murmurou Tsuchikage, com a voz cheia de resignação.
Antes que ele pudesse agir, um caixão surgiu do chão atrás dele. O caixão se abriu, emitindo uma forte sucção que puxou o Tsuchikage para dentro antes de se fechar com força. Estrondo. O caixão afundou novamente na terra, sem deixar vestígios. Naquele momento, uma voz familiar ecoou na mente de Orochimaru. Orochimaru, 2 chakras poderosos estão vindo em sua direção, alertou Tajitsuimi. Eu sei, Orochimaru respondeu calmamente. Mas a batalha acabou. Você e os outros devem recuar. Entendido. Tenha cuidado. Conforme as 3 invocações da caverna Rishi desapareciam, a densa névoa ao redor da arena começou a se dissipar. O campo de batalha agora estava exposto, revelando um céu iluminado pelo sol e um campo de devastação total. Orochimaru se agachou ao lado do corpo sem vida do terceiro Raikage, extraindo uma amostra de suas células antes de selá-la dentro de um frasco. Com a amostra protegida, Orochimaru desapareceu das ruínas momentos antes do 4º Raikage e Killer Bee chegarem. Pai! Pai! O 4º Raikage caiu de joelhos, levantando o corpo de seu pai do chão encharcado de sangue. Seu rosto se contorceu de tristeza enquanto Killer Bee permanecia em silêncio atrás dele, punhos cerrados. Em outro lugar, Orochimaru encontrou um local isolado para se reagrupar. Não sentindo nenhuma ameaça imediata, ele começou a tecer uma série de selos. Bum, bum, bum. Nos campos de batalha dos ninjas da nuvem e da areia, inúmeros caixões surgiram do chão. Mas desta vez não foi uma convocação, foi uma recuperação. Os ninjas reanimados, ainda envolvidos na batalha, foram subitamente puxados para dentro dos caixões, um por um. Antes que alguém pudesse reagir, os caixões se fecharam e afundaram novamente na terra, levando os soldados mortos-vivos com eles. Um caixão por ninja, Orochimaru refletiu, observando o processo. Perfeitamente calculado. Com a retirada das forças reanimadas, as batalhas contra os exércitos ninja da nuvem e da areia efetivamente terminaram. Capítulo 292. O 4º Kazekage foi derrotado, e o terceiro Raikage caiu em batalha. No campo de batalha dos ninjas das nuvens, centenas de caixões foram erguidos simultaneamente, uma visão tão assustadora quanto inspiradora. Mas o foco de Orochimaru permaneceu afiado. 300 a 400 ainda desaparecidos? Orochimaru refletiu, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Como esperado de uma grande vila ninja. O tempo de resposta deles é muito melhor do que o de outras menores. Mas é irrelevante. Para os ninjas reanimados sob seu comando, enquanto as figuras de nível sombra não estivessem seladas, as perdas dos outros não importavam nem um pouco. Quanto à tentativa anterior do segundo Tsuchikage de emboscá-lo, Orochimaru não pensou 2 vezes. Ele entendeu. Figuras fortes no nível Kage estavam fadadas a resistir a serem controladas, seu orgulho se recusando a deixá-los permanecer como peões. Tal comportamento era natural. Com as forças reanimadas chamadas de volta, Orochimaru deixou o primeiro e o segundo Hokage para lidar com sua parte do campo de batalha. Ele próprio partiu rapidamente em direção à Terra do Fogo. O impacto de Orochimaru em ambas as frentes de batalha foi inegável. Embora seus métodos pudessem ser vistos como antiéticos, eles eram implacavelmente eficazes. A vitória era tudo o que importava, como alguém a alcançava era secundário. No entanto, as complexidades de enfrentar oponentes como o terceiro Raikage não podem ser subestimadas. Se Orochimaru não tivesse usado técnicas nunca antes vistas, como Susanoo de corpo inteiro ou as artes sábias, derrotar o terceiro Raikage rapidamente teria sido quase impossível. Mesmo com seu arsenal existente, uma batalha prolongada seria inevitável. Essa era a importância de manter certas habilidades escondidas do inimigo. O chakra e o estilo de luta do terceiro Raikage eram comparáveis aos de seu filho, o 4º Raikage. Enquanto o 4º enfatizava a velocidade, o terceiro se destacava tanto no ataque quanto na defesa. A habilidade de Orochimaru de neutralizar o terceiro Raikage tão eficientemente decorreu de técnicas de alavancagem das quais seu oponente não tinha conhecimento prévio. Mas isso era passado. O terceiro Raikage estava morto, e a retirada da Terra do Relâmpago era apenas uma questão de tempo. Ao cair da noite, Orochimaru retornou como prometido. Kushina, que estava esperando por ele, ficou momentaneamente atordoada quando ele apareceu diante dela, coberto de poeira. Seu estado era inconfundível. Ele estava lutando. Mas quem poderia ter levado Orochimaru a tais extremos? Bem, você cumpriu sua promessa, Orochimaru disse casualmente. Traga-me um balde de água do banho. Esse sim. Imediatamente. Kushina gaguejou, saindo do seu torpor. Ela se moveu rapidamente para obedecer, embora uma pequena parte dela não pudesse deixar de sentir como se tivesse sido reduzida à sua serva pessoal. Ao mesmo tempo, em outro local não muito longe de um orfanato, 3 figuras estavam diante de uma lápide simples e recém-construída. O luar revelou as identidades dos 3, Tsunade, o primeiro Hokage e o segundo Hokage. A guerra sempre traz a morte, disse o segundo Hokage, com os braços cruzados e a expressão fria. Como ninja, você deveria saber disso melhor do que ninguém. Seu tom era sem emoção, um reflexo claro do pragmatismo que definiu sua liderança como Hokage. Há muito tempo ele havia aceitado a inevitabilidade da vida e da morte, mesmo quando se tratava de parentes próximos. A tristeza foi momentânea. Lágrimas? Elas não tinham significado para ele. Eu entendo, segundo vovô, Tsunade respondeu, sua voz tremendo levemente enquanto ela agarrava o colar do Hokage em suas mãos. A dor de perder seu irmão mais novo, Navaki, ainda estava presente.
Em tempos de guerra, corpos de ninjas caídos raramente eram devolvidos à vila. O calor do campo de batalha tornava a preservação impossível, e viajar de volta para Konoha durante uma guerra em andamento estava fora de questão. Incapaz de levar Navaki para casa, Tsunade escolheu um local tranquilo perto do orfanato para enterrá-lo. Tsunade, o primeiro Hokage, disse gentilmente. Lamente, mas também aprenda a aceitar. A mudança é inevitável. Eu vou, ela respondeu, sua voz suave, mas resoluta. Então, após uma pausa, ela se virou para seus dois avós. Vovô, segundo vovô. O que está acontecendo com vocês? Como vocês estão aqui? Foi somente agora, no silêncio após sua dor, que ela percebeu a impossibilidade da presença deles. A expressão do primeiro Hokage suavizou-se ainda mais quando ele começou a explicar. É Orochimaru, ele disse simplesmente. Orochimaru? Sim. Ele usou uma técnica proibida, jutsu de reanimação, para nos trazer de volta dos mortos. Os olhos de Tsunade se arregalaram quando o primeiro Hokage relatou brevemente os eventos. Jutsu de reanimação. Ela murmurou. É isso mesmo, o primeiro Hokage assentiu. Então, depois de uma pausa, ele acrescentou com um sorriso. A propósito, você é realmente casada com ele? Sim. Há algum problema com isso? Tsunade respondeu nervosa. Sem problemas, o primeiro Hokage assegurou a ela. Mas eu posso sentir o quão forte ele se tornou. Com tanto poder, é fácil se perder. Você deveria entender isso. Eu sei, Tsunade disse firmemente. Mas eu acredito nele. É mesmo? O primeiro Hokage riu suavemente. Você cresceu. Você é capaz de fazer seus próprios julgamentos agora. Virando-se para seu irmão, o primeiro Hokage disse: Vamos, Tobirama. Eu ia perguntar sobre o estado atual da guerra, mas estamos mortos. Não pertencemos a esta era, e não é nosso lugar interferir. Entendido, respondeu o segundo Hokage com um aceno de cabeça. Mais tarde naquela noite, os dois Hokages retornaram ao local de Orochimaru. Como está indo a batalha? Perguntou o segundo Hokage. Os ninjas de Iva estão quietos por enquanto, relatou Orochimaru. E os ninjas de Komo recuarão em breve. Então parece que nosso papel está cumprido, disse o segundo Hokage pensativo. De fato, o primeiro Hokage acrescentou com um sorriso. Sarutobi e os outros podem cuidar do resto. Devemos deixar algum espaço para a geração mais jovem crescer. Solte a técnica, Orochimaru, ordenou o segundo Hokage, seu tom firme. Mas deixe-me avisá-lo, este jutsu não é natural. Ele desafia a ética, e o custo de usá-lo é muito alto. Não o use novamente. Não se preocupe, Orochimaru respondeu com um sorriso casual. Este foi um caso especial. Bom, você não quer conhecer o terceiro Hokage antes de ir? Não, respondeu o primeiro Hokage. Não pertencemos a esta era. Não faz diferença se o vemos ou não. Entendido. Tenha uma boa viagem. Estrondo. Orochimaru juntou as mãos e dois caixões se ergueram do chão. O primeiro e o segundo Hokage entraram, as tampas se fechando sobre eles antes que os caixões afundassem de volta na terra. Orochimaru soltou um suspiro suave de alívio. A crise na aldeia foi realmente resolvida? A voz de Kushina quebrou o silêncio quando ela saiu da casa, sua expressão era de descrença. Ela ouviu a conversa entre Orochimaru e os dois Hokages. Quantos dias se passaram? Ela murmurou. Acabou mesmo? Orochimaru deu um pequeno aceno. Na maior parte. Mas precisaremos ficar de olho por mais um tempo. Capítulo 293. Sob o poder misterioso e avassalador de Orochimaru, Kushina não conseguia nem pensar em resistir. Ela só conseguia lidar obedientemente com suas necessidades diárias: comida, roupas e abrigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As técnicas espaciais pessoais de Orochimaru e as habilidades de armazenamento do sistema tornaram ferramentas típicas como pergaminhos obsoletas. Ao contrário de seu tempo em Konoha, onde ele mantinha essas habilidades escondidas, ele agora as usava abertamente. Como resultado, a cabine estava totalmente equipada com todas as necessidades, uma prova de sua preparação meticulosa. Deitado confortavelmente em uma cama improvisada, Orochimaru descansava com os olhos fechados. Ele não estava nem um pouco preocupado com o ataque de Kushina. Para começar, ela não tinha razão para isso. E mesmo que tivesse, ela estava desarmada e seus punhos sozinhos não poderiam machucá-lo. Então ele se permitiu esse momento de relaxamento. Por que você ainda ajuda Konoha se você desertou? A voz de Kushina quebrou o silêncio. Ela estava parada perto, olhando para ele com confusão nos olhos. Essa pergunta a atormentava há dias. Ela havia pensado sobre isso inúmeras vezes, mas não conseguia encontrar uma resposta. Diante de Orochimaru, ela não teve coragem de perguntar diretamente. Mas agora as palavras saíram quase involuntariamente. Sua pergunta ficou no ar, sem resposta. Orochimaru permaneceu em silêncio, sem fazer esforço algum para respondê-la. A crise desta guerra foi de fato resolvida. O ninja da areia testemunhou em primeira mão o poder das forças de Konoha, a ressurreição do primeiro e segundo Hokage, combinado com o poder devastador do exército reanimado de Orochimaru. Para a Vila da Areia, esse foi um sinal claro de retirada. Os Cloud Ninja, enquanto isso, foram pegos completamente desprevenidos. Sua moral já havia sido abalada quando as forças de Orochimaru apareceram, mas a morte do terceiro Raikage deu um golpe final e esmagador. Sem seu líder, as forças da nuvem perderam toda a direção. Seu moral despencou a ponto de tornar impossível lutar. O que realmente os deixou perturbados foi que eles nem sabiam como o terceiro Raikage havia morrido. As forças reanimadas atacaram com ferocidade esmagadora, eliminando muitos dos guardas do Raikage no ataque inicial.
O caos e as ilusões orquestradas por Orochimaru fizeram com que ninguém tivesse testemunhado a batalha real entre ele e o Raikage. Mesmo examinando o campo de batalha e os ferimentos do Raikage, não havia evidências conclusivas suficientes para ligar definitivamente Orochimaru à sua morte. 3 dias após a derrota do terceiro Raikage, os ninja da areia e os ninja da nuvem começaram uma retirada total. 4 grandes vilas ninjas inicialmente uniram forças para sitiar Konoha. No entanto, em apenas alguns dias, 2 delas foram expulsas. A contribuição de Orochimaru foi inegável. O quê? Jutsu de reanimação? O primeiro Hokage e o segundo Hokage? Em Kirigakure, Hiruzen ficou chocado ao ouvir o relatório. Como discípulo do segundo Hokage, ele estava intimamente familiarizado com a técnica e sua natureza proibida. E como professor de Orochimaru, ele sabia que seu antigo aluno havia estudado o pergaminho dos selos. Mas mesmo assim, ele nunca esperou que Orochimaru aperfeiçoasse o jutsu de reanimação e o utilizasse no campo de batalha. Sim, senhor Hokage. Antes que o ninja repórter pudesse continuar, outro oficial de inteligência entrou na sala com urgência. Reporte-se ao Hokage-sama. Falar. O ninja da areia e o ninja da nuvem se retiraram. Eles já recuaram? Tão rápido? Os olhos de Hiruzen se arregalaram brevemente em surpresa, mas então ele soltou um longo suspiro de alívio. Bom, entendido. Dispensado. Sim, senhor. Os 2 subordinados foram embora, deixando o terceiro Hokage sozinho para processar a notícia. 3 dias. Orochimaru estava no campo de batalha há apenas 3 dias. No entanto, naquele tempo ele sozinho mudou a maré da guerra, forçando 2 grandes vilas a recuar. Esse cara. Hiruzen murmurou, sua expressão era conflituosa. Reunindo informações sobre as batalhas recentes, ele rapidamente juntou os detalhes. As forças reanimadas, combinadas com a força do primeiro e segundo Hokage, significaram que Orochimaru essencialmente colocou em campo 4 lutadores de nível Kage. E além disso, ele matou o terceiro Raikage em combate individual. A percepção deixou o terceiro Hokage com sentimentos contraditórios. Ninguém além da alta liderança de Konoha sabia que Orochimaru era o responsável pelo jutsu de reanimação. E enquanto os resultados eram inegáveis, as implicações morais pesavam muito. Orochimaru, quão longe você foi? Hiruzen murmurou baixinho. Ainda assim, não havia como negar que o jutsu de reanimação salvou Konoha naquele momento de crise. Embora Hiruzen não pudesse tolerar seu uso, ele não tinha motivos para criticá-lo abertamente, não quando ele impediu a destruição de Konoha. Enquanto isso, notícias das batalhas chegaram às 2 aldeias restantes, Iva e Kirigakure. Em Kirigakure, a reação foi contida. O jutsu de reanimação não era familiar para eles, e eles não tinham um contexto histórico para entender suas implicações completas. Para Iva, no entanto, a notícia foi devastadora. Quando Onoki, o terceiro Tsuchikage, soube que as forças reanimadas incluíam o segundo Tsuchikage, seu próprio professor, ele ficou furioso e horrorizado. Ver o corpo de seu mentor usado como ferramenta de guerra foi uma ofensa imperdoável. Em todo o mundo ninja, o jutsu de reanimação espalhou medo em todas as principais vilas. A capacidade de controlar os mortos era uma abominação aos olhos da maioria, e as aldeias começaram a tomar precauções para proteger os restos mortais de seus lutadores mais fortes. Ao mesmo tempo, equipes de selamento foram preparadas para conter possíveis ataques das forças reanimadas de Orochimaru. A condenação pública de Konoha foi rápida e veemente, com muitos chamando-a de uma violação da ética. Mas a resposta de Konoha foi igualmente afiada. É ético que 4 vilas se unam contra uma? Isso foi um ato de autodefesa. Eles argumentaram ainda que pararam de usar o jutsu de reanimação após estabilizar a situação, mostrando contenção em sua aplicação. Embora sua defesa não tenha sido universalmente aceita, ela silenciou muitas das críticas. Nas florestas da Terra do Fogo, 2 figuras em capas pretas moviam-se lentamente entre as árvores. Orochimaru andava na frente, seu passo vagaroso. Atrás dele, Kushina o seguia, sua expressão uma mistura de confusão e resignação. Para onde estamos indo, Orochimaru-sama? Estamos voltando para Konoha? Ela perguntou hesitante. Isso parece o caminho de volta para Konoha? Orochimaru respondeu, sua voz tingida de diversão. E não se esqueça, você é meu refém agora. Por que eu te mandaria de volta antes que a guerra acabasse? Refém. Kushina murmurou, a palavra tinha um gosto amargo em sua boca. Capítulo 294. Kushina sabia que havia sido sequestrada por Orochimaru como parte de algum esquema desconhecido. Mas ouvi-lo dizer tão diretamente que ela era sua refém ainda a deixou inquieta. Ainda mais confuso para ela era o relacionamento de Orochimaru com Konoha. Se ele realmente tivesse desertado, por que ele ainda estava ajudando-os na guerra? Kushina queria perguntar, mas antes que ela pudesse abrir a boca, Orochimaru parou de andar abruptamente. Espere aqui, ele ordenou. Sem mais explicações, Orochimaru girou o pulso, pegando uma caneta e rapidamente escrevendo algo na palma da mão. Uma vez feito, ele invocou uma mosca que pousou em sua mão. O inseto examinou a mensagem antes de voar para longe. Kushina seguiu sua trajetória e percebeu que ele parecia estar indo em direção ao topo de uma montanha onde uma sentinela de Konoha estava posicionada. Esse é o acampamento de Konoha? Ela murmurou. Orochimaru respondeu despreocupadamente. Ele não disse mais nada e simplesmente ficou ali, esperando. Cerca de 1 hora depois, uma figura familiar apareceu à distância, correndo em direção a eles. Era Tsunade. Orochimaru.
Sem hesitar, Tsunade correu até Orochimaru e se jogou em seus braços, com a voz embargada pela emoção. Orochimaru Navaki. Navaki, ele... Eu sei, Orochimaru disse suavemente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Eu vim te dizer que tem um jeito de trazê-lo de volta. O que? Você não precisa se preocupar, ele continuou. Só se concentre em lutar por enquanto. Trazê-lo de volta? Você está falando sobre o jutsu de reanimação? Tsunade perguntou, afastando-se para olhá-lo nos olhos. Eu vi o vovô e o segundo vovô. Eu sei que você pode usar a técnica, mas se for o jutsu de reanimação, isso não vai realmente trazê-lo de volta. Não é jutsu de reanimação, Orochimaru interrompeu, seu tom calmo, mas firme. Estou falando sobre a verdadeira ressurreição. Tsunade congelou, com os olhos arregalados em descrença. Ressurreição verdadeira, ela repetiu, sua voz trêmula. Você está falando sério? Orochimaru levantou o queixo dela com um dedo, seus olhos vermelho-dourados encontrando os dela. Quando foi que eu menti para você? Constantemente. Tsunade deixou escapar sem hesitação. A boca de Orochimaru se contraiu levemente. Ele não podia negar. Durante seu tempo em Konoha, ele frequentemente escondia a verdade sobre seus experimentos e habilidades, até mesmo dela. Tudo bem, ele concedeu. Mas dessa vez, não estou mentindo. Tem certeza? Com certeza, disse Orochimaru com confiança. Mas, algo assim, parece impossível, não é? Orochimaru disse, sorrindo. Tsunade, há muito poucas coisas neste mundo que eu não posso fazer. Ressurreição? Pode ser difícil para os outros, mas para mim, é apenas uma questão de condições e esforço. Seu tom era casual, mas sua convicção era clara. Tsunade não pôde deixar de sentir um lampejo de esperança. A perícia de Orochimaru em técnicas proibidas era inigualável. Se ele disse que era possível, então talvez, só talvez. Sua tristeza começou a diminuir um pouco, substituída por um otimismo cauteloso. Aproveitando o momento, Orochimaru começou a trocar informações com Tsunade sobre a guerra. Os Sand Ninja tinham recuado recentemente, e as forças de Konoha nas linhas de frente ainda estavam lidando com as consequências. Tsunade e Non estavam ficando para cuidar dos feridos e monitorar os movimentos dos Sand Ninja para garantir que eles não se reagrupassem para outro ataque. Enquanto isso, 2/3 das forças estacionadas nas frentes dos ninjas da areia e da nuvem foram redirecionadas para reforçar as defesas contra os ninjas de Iva e da névoa. Orochimaru, você vai ajudar no resto da guerra? Tsunade perguntou. Não, Orochimaru respondeu calmamente. As duas vilas restantes não são uma ameaça. Konoha pode lidar com ela sozinha. Então, para onde você vai? Estou indo para a Terra do Vento. A Terra do Vento? Sim, não deve demorar muito. Se eu retornar, encontrarei uma maneira de contatá-lo, disse Orochimaru. Tenha cuidado, disse Tsunade suavemente, envolvendo os braços ao redor dele, em um breve abraço antes de se virar de volta para o acampamento de Konoha. Embora ela quisesse ir com ele, ela sabia que não era possível. Konoha ainda precisava dela. Enquanto continuavam sua jornada, Kushina não conseguiu mais conter sua curiosidade. Orochimaru-sama, por que estamos indo para a Terra do Vento? Ela não teve escolha a não ser seguir suas ordens, mas sua decisão a deixou confusa. Enquanto os Sand Ninja recuaram, as relações entre Konoha e a Terra do Vento ainda estavam tensas. Se fossem descobertos, sem dúvida causariam problemas. Mas as próximas palavras de Orochimaru a deixaram atordoada. Kushina, você já ouviu falar de Han? Horan? Correto, Orochimaru respondeu. Há algo interessante naquela cidade. Pretendo passar por lá e dar uma olhada. Han era uma cidade independente dentro da Terra do Vento, conhecida por ser o lar da misteriosa Veia do Dragão. A Veia do Dragão não era apenas uma fonte de energia imensa, ela também tinha a capacidade de manipular o tempo e o espaço. Embora Orochimaru não dependesse mais de poder externo para reforçar sua força, sua curiosidade sobre as propriedades temporais e espaciais da Veia do Dragão persistiu. Quando ele chegou a este mundo, ele havia pesquisado brevemente sobre Han, mas estava preocupado demais com outros assuntos para visitá-lo. Agora, com a maioria de seus planos em andamento e nada urgente em sua agenda, ele decidiu que era hora de investigar a Veia do Dragão. Além disso, o desvio se adequava ao seu ritmo atual. Entretanto, ao chegar em Han, Orochimaru se deparou com uma visão que não esperava. Nas ruas movimentadas da cidade, um adolescente estava sentado em uma saliência, com seus cabelos loiros e olhos azuis brilhantes se destacando. Ele usava um agasalho esportivo laranja com detalhes em preto, combinado com uma camiseta de malha cinza e um protetor de testa preto. O garoto apoiou o queixo em uma das mãos, parecendo entediado e frustrado. Mas quando Orochimaru, que tinha acabado de tirar a capa, saiu para a rua, o comportamento do garoto mudou instantaneamente. Ele se levantou de um salto e deu um grito alto. Ah, é real. Isso é loucura. O garoto agarrou seu cabelo, seus movimentos eram animados e caóticos, lembrando os de Jiraiya quando ele era mais novo. Orochimaru estreitou os olhos, estudando o garoto atentamente. Você me conhece? Ele perguntou, sua voz baixa e curiosa. Claro que sim. O garoto gritou, apontando para ele. Eu reconheceria esse rosto assustador em qualquer lugar. Você é aquele cara que está sempre andando com a vovó Tsunade. Antes que Orochimaru pudesse responder, a expressão do garoto mudou, sua excitação dando lugar à confusão. Espera, Naruto, o que você está fazendo? Pai? Mãe? Eles estão realmente aqui?
Capítulo 295. Orochimaru, deixando o caos em Konoha para trás, viajou para longe com Kushina. Cruzando a fronteira da Terra do Vento, eles se aventuraram profundamente no deserto árido até chegarem ao lendário reino antigo de Han. Quando viu Naruto, Orochimaru ficou apenas levemente surpreso. Ele sabia há muito tempo sobre a veia do dragão em Han, um poder capaz de atravessar o tempo e o espaço. A presença desses estranhos de outro tempo não o chocou. Mas quando uma jovem garota, de quem ele não tinha lembranças, ficou ao lado de Kushina e o chamou de pai, a compostura de Orochimaru vacilou pela primeira vez em anos. O que foi isso? Uma filha? A filha dele? E não apenas uma filha, mas uma que ele aparentemente teve com Kushina? A ideia era absurda. Orochimaru não conseguia entender. Afinal, ele e Kushina não tinham nenhuma relação. Nenhuma. Os pensamentos de Orochimaru estavam acelerados, mas antes que ele pudesse falar, Kushina quebrou o silêncio. Menininha, do que você está falando? Onde estão seus pais? O tom de Kushina era cortante, quase acusatório. Ela ainda era jovem. Como ela poderia ter uma filha tão grande? E essa garota? Ela parecia ter 16 ou 17 anos, apenas alguns anos mais nova que a própria Kushina. Como isso era possível? A garota olhou para Kushina, sua expressão calma, mas séria. Mãe, mesmo que você e papai ainda não sejam um casal, você não consegue perceber só de olhar para mim? Ela perguntou, sua voz carregando um toque de exasperação. Eu não pensei que minha mãe seria tão lenta quando ela era jovem. Lento? O que você? Kushina começou a dizer, mas parou quando as palavras da garota começaram a ser assimiladas. Seu olhar varreu a garota e algo sobre sua aparência tocou em algo. As roupas eram normais, apenas uma camiseta, shorts e meias até o joelho. Mas seus longos e marcantes cabelos ruivos e delicadas feições faciais? Eles eram inconfundíveis. Ela parecia muito com a própria Kushina, pelo menos 70 a 80% similar. A mente de Kushina correu. Será que essa garota realmente pode ser sua filha? Espere um segundo, a menina também disse pai. Seus olhos instintivamente se voltaram para Orochimaru, sua expressão cheia de descrença. Viu algo familiar? A garota perguntou, um sorriso travesso puxando seus lábios. Ela abriu as mãos dramaticamente. Eu tenho que dizer, papai está tão composto como sempre. Não importa qual linha do tempo, ele está sempre confiante. Orochimaru permaneceu quieto, sua expressão ilegível. Naruto, parado ali perto com os braços cruzados, coçou a bochecha sem jeito. O Lorde Orochimaru? Parece que você já sabia sobre isso. Ou talvez não? Ele murmurou, claramente confuso. Os olhos dourados de Orochimaru se voltaram para Naruto. Seu nome é Naruto, não é? Ele perguntou, um leve sorriso se formando. O sim. Naruto gaguejou, pego de surpresa. Por quê? Qual é seu nome completo? Orochimaru perguntou casualmente, embora seus olhos brilhassem com forte curiosidade. Nome completo? É Namikaze Naruto. Naruto respondeu hesitantemente. Ouvindo isso, a mente analítica de Orochimaru entrou em overdrive. Foi quase sem esforço para ele juntar as peças do quebra-cabeça com base nos pedaços dispersos de informação que ele tinha ouvido. Primeiro, ele aparentemente teve uma filha. E não apenas uma filha, mas uma com Kushina Uzumaki. Segundo, o nome completo de Naruto era Namikaze Naruto, confirmando que ele era filho de Minato Namikaze. Mas Naruto não havia chamado Kushina de mãe, o que significa que Kushina e Minato não estavam juntos nessa versão dos eventos. Por fim, Minato ainda deve estar vivo no futuro. Caso contrário, a existência e o comportamento de Naruto não fariam sentido. Quanto mais Orochimaru pensava sobre isso, mais claro ficava. A infame Noite da Nove Caudas provavelmente nunca aconteceu nesta linha do tempo. Se Kushina não estivesse com Minato e Minato nunca tivesse se tornado Hokage, não haveria nenhuma cadeia de eventos que levasse à sua morte ou à fúria da Nove Caudas. Namikaze Naruto, Orochimaru repetiu com um sorriso cúmplice. Então ele se virou para a garota. E você? Se você realmente é minha filha e da Kushina, seu sobrenome seria Uzumaki, não é? Sim. Meu nome é Uzumaki Reiji, declarou a garota orgulhosamente. Minha mãe me deu esse nome. Kushina olhou para a garota, completamente atordoada. Uzumaki? Ela murmurou. Por quê? Porque o sobrenome dela seria Uzumaki. E, o que está acontecendo aqui, Lorde Orochimaru? Ela estava completamente sobrecarregada. A ideia de ter uma filha era chocante o suficiente, mas ter uma filha que era aparentemente tão velha? E para completar, o pai era Orochimaru? Como isso poderia ser real? E por que Orochimaru estava tão calmo sobre tudo isso? Ele parecia estar aceitando a situação facilmente demais. A mente de Kushina correu, e por um breve momento, ela até se perguntou se estava presa em algum genjutsu elaborado. Mas não, seu fluxo de chakra estava normal. Isso não era uma ilusão. Como se percebesse sua confusão, Reiji sorriu levemente e começou a explicar. Deixe-me simplificar as coisas para você, mãe, ela disse. Enquanto Reiji falava, Kushina lentamente começou a entender. Essas pessoas eram do futuro. Elas tinham viajado de volta no tempo através da veia do dragão. Viagem no tempo? Parecia algo saído de uma fantasia. E agora ela aparentemente tinha uma filha com Orochimaru. Toda a situação parecia surreal, e ainda assim, a evidência estava bem na frente dela. Quanto mais Reiji explicava, mais vermelho ficava o rosto de Kushina. Seu olhar se voltou para Orochimaru, e pela primeira vez, ela não conseguiu encará-lo. Orochimaru não pareceu afetado por nada disso. Em vez disso, ele se concentrou nas informações que Reiji e Naruto estavam fornecendo.
Então, você usou a veia do dragão para vir aqui, ele disse, sua voz calma e analítica. E você está dizendo que há outros além de você que voltaram também? Naruto assentiu ansiosamente. É isso mesmo. A veia do dragão pode ser controlada livremente para determinar o tempo exato da viagem? Orochimaru perguntou, levantando uma sobrancelha. Naruto coçou a cabeça. Não tenho certeza sobre essa parte. A expressão de Orochimaru permaneceu neutra, mas internamente ele estava intrigado. Em sua memória, a veia do dragão só era utilizável uma vez, e seu alcance temporal era limitado a cerca de 20 anos. Mas agora parecia diferente. De acordo com o que esses dois estavam dizendo, eles viajaram exatamente 18 anos no tempo. Reiji cruzou os braços e disse, pai, você vai ter que estudar isso sozinho. Antes de virmos para cá, a tia Mikoto nos avisou para não revelar muito sobre o futuro. Se dissermos muito, poderemos bagunçar as coisas, até mesmo fazendo com que a linha do tempo entre em colapso. E se isso acontecer, eu posso desaparecer completamente. Tia Mikoto? Orochimaru repetiu, sorrindo fracamente. Quantas pessoas voltaram com você? E há algum rosto familiar entre elas? Eu sei. Naruto começou animadamente, mas antes que pudesse terminar, uma voz fria o interrompeu. Naruto, pare de falar. Não é sua função me apresentar. Uau! 3 figuras pousaram de cima, com movimentos rápidos e precisos. Idiota Sasuke. Qual é o seu problema? Capítulo 296. Orochimaru olhou para as 3 figuras que tinham acabado de pousar, sua expressão cheia de intriga. Sasuke Uchiha estava diante dele, diferente daquele que ele lembrava. Embora ainda bonito e orgulhoso, havia uma diferença notável, ele não parecia tão frio ou distante. Este Sasuke parecia ter cerca de 16 ou 17 anos, não muito mais velho que Reiji. No entanto, o que mais chamou a atenção de Orochimaru foi o traje de Sasuke. Ele vestia o uniforme preto do clã Uchiha de Konoha, com o icônico símbolo do leque vermelho e branco estampado em suas costas. Em outras palavras, ele ainda era filho de Fugaku e não tinha desertado da vila depois de todos esses anos? Se tivesse, ele certamente não estaria usando o uniforme do clã Uchiha de Konoha. Bem, não foi totalmente surpreendente. Na linha do tempo original, Orochimaru foi quem orquestrou a deserção de Sasuke. Mas agora ele não tinha interesse em Sasuke, nem em seu corpo nem em seu poder ocular. Sem uma razão para recrutá-lo, não havia necessidade de Sasuke deixar Konoha. O que eu quero dizer? Você não entendeu? Eu só não quero que você, um idiota, apresente meu nome. Sasuke disse despreocupadamente, seu tom tingido de desdém. O quê? Se você tiver coragem, diga isso de novo. Naruto retrucou furioso. Tudo bem, você é um idiota. Seu pequeno. É isso, eu quero um duelo com você. Agora mesmo. Naruto gritou, sua raiva fervendo. Os dois se encararam, com faíscas praticamente voando entre seus olhos. Certo. Naruto, Sasuke, parem de discutir. Sakura, a garota de cabelo rosa com testa larga, se colocou entre eles, tentando acalmar a situação. Ela soltou um suspiro frustrado. Porque mesmo depois de todos esses anos, esses dois ainda brigavam como crianças a todo momento. Sasuke, Naruto, Sakura e um Jonin mascarados liderando Kakashi Ataque. Orochimaru sorriu fracamente. Então esse é o futuro time 7, não é? Bem, interessante. Espera, você sabe sobre o nosso time 7? Mas como? A essa altura, nós nem tínhamos nascido ainda? Naruto perguntou, completamente perplexo. Os olhos de Kakashi, normalmente calmos, agora continham uma pitada de surpresa enquanto ele olhava para Orochimaru. Como ele poderia saber? Mesmo se ele ouvisse seus nomes, não havia como Orochimaru saber a composição de seu time, muito menos seu líder. Orochimaru, no entanto, não se incomodou em explicar. Embora eu esteja surpreso em ver todos vocês aqui curiosos sobre seu propósito, tenho meus próprios assuntos para cuidar, ele disse suavemente antes de se virar para seu companheiro. Kushina, vamos. Sair? Simples assim? Ignorá-los? Kushina ficou surpresa, seus olhos brevemente olhando para sua filha. Sua expressão traiu sua hesitação. Eles são do futuro. Se eles aprenderem muito sobre o que está por vir, isso vai estragar toda a diversão, disse Orochimaru com um sorriso enigmático, olhando para ela significativamente. Você não acha? Sem esperar por uma resposta, Orochimaru começou a caminhar em direção a Han. Apesar do breve encontro, ele já havia reunido muitas informações. Para Kakashi e os outros, essas interações podem parecer insignificantes, mas para Orochimaru, as discrepâncias eram gritantes. As coisas que ele tinha acabado de aprender eram muito diferentes de suas memórias. Kushina hesitou, mas no final, ela seguiu Orochimaru. Embora ela ansiasse por falar com sua filha e aprender mais sobre o futuro, o raciocínio de Orochimaru parecia sólido. Saber muito sobre o futuro poderia levar a complicações desnecessárias. Talvez fosse realmente melhor deixar as coisas como estavam. Mas quando estavam prestes a sair, uma voz fria os interrompeu. Orochimaru, espere. HM? Orochimaru fez uma pausa, mas não se virou. Sasuke. Kakashi franziu a testa. O que você está fazendo? O que está acontecendo agora? Naruto e Sakura trocaram olhares confusos. O tom sério de Sasuke, juntamente com sua ousadia em se dirigir diretamente a Orochimaru, os deixou atordoados. Até mesmo Kakashi, normalmente composto, parecia perplexo. A única que parecia entretida era Reiji, que dizia ser filha de Orochimaru. Ela ficou de lado, com um leve sorriso brincando em seus lábios, como se estivesse curtindo o show.
Orochimaru parou, mas continuou de costas. O que foi? Meu nome é Uchiha Sasuke. Sasuke começou, sua voz calma, mas firme. Eu não estava planejando vir aqui, mas no momento em que eu vi que poderia te ver, não resisti. E daí? Orochimaru respondeu, nada impressionado. Então vou deixar claro, eu desafio você. Não seja imprudente, Sasuke. Kakashi interveio rapidamente, estendendo a mão para pará-lo. Apesar de tudo, sua cautela com Orochimaru não havia diminuído, não importava a linha do tempo. Não me impeça, Sasuke disse friamente, afastando a mão de Kakashi. É por isso que vim aqui, para lutar com ele. Você não é páreo para ele. Não é páreo para ele? Sasuke sorriu confiantemente, desembainhando a espada ninja em suas costas. Vamos ver sobre isso. Venha, Orochimaru. Vamos resolver isso, ele disse, apontando a lâmina diretamente para seu oponente. Uma luta. Orochimaru riu, finalmente se virando para encarar Sasuke. Seus olhos dourados o examinaram, absorvendo cada detalhe. Interessante. Mas me diga, o que faz você pensar que é qualificado? Pare de me subestimar. Sasuke rugiu, disparando para frente num borrão. Sua velocidade era tão grande que Naruto e Sakura mal conseguiam acompanhá-lo. No entanto, Orochimaru não se moveu um centímetro. Ruído. A espada ninja parou no ar, segurada firmemente pela mão de Orochimaru. Os olhos de Sasuke se arregalaram em choque. Você veio me desafiar sem entender nada sobre mim? Orochimaru disse calmamente. Antes que Sasuke pudesse reagir, Orochimaru sacudiu o pulso, fazendo a espada voar. Ela se cravou com um baque forte na parede próxima. Sasuke, rápido em se recuperar, ativou seu Sharingan. As pupilas escuras se moveram, ficando escarlates com 3 tomoes girando dentro. Sem hesitar, ele levantou a perna, mirando um chute no rosto de Orochimaru. Orochimaru agarrou o tornozelo de Sasuke sem esforço, sua expressão imutável. De suas mangas, inúmeras cobras deslizaram para fora, enrolando-se na perna de Sasuke e rastejando para cima. Droga! Sasuke cerrou os dentes, formando selos de mão. Tente isso, Blaze Release. Kagutsushi. O tomoe em seu Sharingan girou rapidamente, transformando-se em uma estrela de 6 pontas. Chamas negras irromperam de seu chakra, queimando as cobras. Orochimaru soltou bem a tempo, recuando enquanto as cobras queimavam até virar cinzas. Sasuke usou o momento para saltar para longe, criando distância entre eles. Ah, o Mangekyou Sharingan, Orochimaru refletiu, estreitando os olhos levemente. Não é de se espantar que você esteja tão confiante. Mas você realmente acha que isso sozinho é o suficiente? Calhe a boca. Sasuke gritou, sua paciência se esgotando. Chakra roxo surgiu ao redor dele, condensando-se na forma de um guerreiro enorme e blindado. O Susanoo estava alto, arco na mão, sua flecha apontada diretamente para Orochimaru. Então, você ouviu que eu possuo o Sharingan também, Orochimaru disse, seu tom ainda calmo. E agora, você quer tomar meus olhos para si? Antes que Sasuke pudesse responder, seu corpo foi repentinamente lançado para longe. Estrondo. Ele bateu na parede com um forte impacto, deixando uma cratera profunda. Todos congelaram, atordoados. O que aconteceu? Naruto murmurou, quebrando o silêncio. Capítulo 297. Os cidadãos de Han, que notaram a comoção à distância, recuaram para um local mais seguro, com medo de serem pegos no fogo cruzado. Quando viram Sasuke bater em uma parede depois de ser lançado para longe, eles silenciosamente agradeceram a decisão de se esconderem antes. No campo de batalha, o Susanoo de Sasuke havia desaparecido. Ele lutou para se retirar dos escombros, sua respiração pesada e difícil. Orochimaru estava calmamente na frente dele, um sorriso brincalhão puxando seus lábios. Você está ciente de que eu possuo o Sharingan, mas você não levou em conta a técnica do Deus Voador do Trovão? De Deus do Trovão Voador? Sasuke gaguejou, seus olhos se arregalando em descrença. Quando você... Subconscientemente, Sasuke olhou para seu tornozelo, o local que Orochimaru havia agarrado antes. Com certeza, havia um selo do Deus Voador do Trovão em forma de cobra gravado em seu sapato. Usando o Mangekyou Sharingan contra mim? A voz de Orochimaru carregava um traço de escárnio. Eu tinha esses olhos muito antes do seu pai. A defesa do Susanoo pode ser formidável, mas o espaço onde o usuário está é vulnerável. Com a técnica do Deus Voador do Trovão, deslizar para dentro e mirar no corpo principal é brincadeira de criança. Droga! Sasuke murmurou, cerrando os punhos em frustração. Chega, Sasuke! Kakashi interveio, se colocando entre Sasuke e Orochimaru enquanto o jovem Uchiha tentava se levantar novamente. Não importa o período de tempo, a força do Lorde Orochimaru está muito além de qualquer coisa que você possa lidar. Se continuar assim, não terá chance. O tom de Kakashi era firme, não deixando espaço para discussão. Sasuke, não faça isso. Sakura acrescentou, segurando seus ombros. Mas, Sasuke começou, ainda não querendo admitir a derrota. Eu te disse desde o começo que você não duraria 20 segundos. Reiji entrou na conversa brincando, pulando para Kushina. Você não acreditou em mim antes. Você acredita em mim agora? O tom dela era provocador, e ela se agarrou naturalmente ao braço de Kushina, sorrindo brilhantemente. O gesto foi tão casual e afetuoso que Kushina não sabia como reagir. Kushina congelou, incerta de como lidar com a intimidade repentina. Ela nem se importava mais com o resultado da batalha de Sasuke. Apesar do desconforto inicial, as ações da garota pareciam estranhamente reconfortantes, como se elas sempre tivessem compartilhado essa proximidade. Era um sentimento estranho e conflitante.
Orochimaru, observando a cena se desenrolar, rapidamente juntou as peças. Então o desafio imprudente de Sasuke foi alimentado pelas provocações dessa suposta filha. Típico dos Uchiha, competitivos até demais, a menos que sejam levados ao limite por algo extraordinário. Balançando a cabeça, Orochimaru descartou o assunto. Vamos, Kushina, ele disse, virando-se. Tudo bem, Kushina respondeu hesitantemente. Ela olhou para Reiji, dividida entre sua curiosidade e sua relutância em desobedecer ao comando de Orochimaru. Espere, pai. Reiji gritou. Eu vou com você. Ela correu atrás dele ansiosamente. Ei, Reiji, devagar. Espere por nós. Naruto gritou para ela. Kushina, que estava ficando para trás, finalmente reuniu coragem para perguntar. Então, você é realmente minha filha? Claro, mãe. Reiji respondeu alegremente com um sorriso largo e genuíno. Isso é um sentimento tão estranho, Kushina murmurou. No entanto, apesar de sua confusão, o comportamento feliz de Reiji era contagiante, e pela primeira vez, Kushina se viu sorrindo sinceramente. Enquanto caminhavam, os pensamentos de Orochimaru vagavam. Ele se lembrou dos fundamentos da liberação Yin-Yang, a técnica que cria vida e forma. Yi-Release extrai energia espiritual para criar forma do nada, enquanto Yang-Release usa energia física para dar vida a essa forma. Em essência, Yin cria a forma e Yang sopra a vida nela. Sasuke, como a reencarnação de Indra, já foi destinado a se tornar o salvador do mundo ninja. Aos 16 ou 17 anos, ele deveria ter exercido uma das formas mais fortes de liberação Yin, superada apenas pelo próprio sábio dos 6 caminhos. Sua destreza visual deveria ter evoluído para o Eternal Mangekyou Sharingan e, eventualmente, o Rinnegan com 6 Tomoe. Mas algo estava errado. Apesar de estar perto dos 17 anos, Sasuke ainda não havia desbloqueado o poder que deveria possuir. Em vez disso, ele só tinha um par de Mangekyou Sharingan de 6 pontas. Orochimaru não sabia o que havia ocorrido nos anos seguintes para causar essa divergência, mas não se importava em especular. Ele não tinha desejo de se intrometer em eventos futuros. Como reencarnador, Orochimaru já sabia mais sobre o futuro do que a maioria. No entanto, quanto mais forte ele ficava, menos essas memórias o serviam. Em vez disso, elas se tornaram um obstáculo, nublando seu julgamento do presente. Tomemos, por exemplo, o momento em que 3 grandes vilas ninjas exigiram que Konoha o entregasse. Com base em seu conhecimento do futuro, ele deveria ter previsto tal cenário. E, no entanto, quando aconteceu, ele foi genuinamente pego de surpresa porque não se alinhava com suas memórias. A frustração de estar errado, de confiar em informações falhas, era um sentimento que ele desprezava. Saber muito sobre o futuro roubava a espontaneidade da vida e levava apenas a um ciclo tedioso de pensar demais. Debater constantemente se deveria preservar ou alterar a linha do tempo era uma maneira miserável de viver. É por isso que Orochimaru não fez mais perguntas sobre o futuro. Ele não se importava com o desenrolar ou com o destino que aguardava os outros. Ao se aproximarem do maior e mais ornamentado edifício de Han, um guarda vestido com armadura deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Alto! Diga o que quer! O guarda gritou. Quem lidera esta cidade? Orochimaru perguntou calmamente. Leve-me até eles. Quem é você? Você acha que pode encontrar a rainha assim? O guarda exigiu, seu tom ficando hostil. Rainha! Orochimaru levantou uma sobrancelha. Mais uma razão para encontrá-la. Liderar o caminho. A menos que... Ele fez uma pausa, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. A menos que você queira que eu destrua este lugar. O quê? Você ousa ameaçar? Estrondo. Antes que o guarda pudesse terminar, ele foi arremessado para longe, caindo no chão com um baque forte. Dentro do palácio, a rainha Sarah estava sentada em seu trono. Seus cabelos carmesim e olhos castanhos escuros lhe davam um ar de elegância e autoridade. De acordo com a linha do tempo original, a equipe de Naruto chegaria em Han no ano 63 de Konoha para ajudar a Vila da Areia a perseguir um ninja desonesto. Eles então viajariam 20 anos no passado, ano 43 de Konoha, onde Naruto encontraria seu pai Minato. Juntos, eles derrotariam o ninja desonesto Mukade. Mas Orochimaru sabia que tais eventos eram impossíveis nesta linha do tempo. No ano 43 de Konoha, a terceira grande guerra ninja ainda não havia terminado, e as relações entre as 5 grandes nações estavam tensas. Não havia aliança entre Konoha e a Terra do Vento, e Minato não tinha razão para estar em Han. Se esse suposto ninja desonesto sequer existiu, era irrelevante. O objetivo de Orochimaru era simples, a veia do dragão. Pare! Quem ousa perturbar a paz deste palácio? A voz de Sarah soou quando ela entrou no salão, seu olhar caindo sobre os guardas caídos. Ah, então você é a rainha, Orochimaru disse suavemente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco enquanto ele se aproximava. Nada mal. Vamos conversar, em particular? Capítulo 298. A abordagem de Orochimaru ao conhecer a rainha de Han foi tão direta quanto grosseira. Em qualquer circunstância normal, um pouco de humildade teria sido suficiente para ganhar uma audiência com a rainha. No entanto, Orochimaru descartou até mesmo as cortesias mais básicas. Ele escolheu uma abordagem mais direta e enérgica não por necessidade, mas porque simplesmente não queria perder tempo. Na visão de Orochimaru, quando alguém não tem poder, é aceitável agir de forma submissa, até mesmo covarde, se isso servir a um propósito. Afinal, a sobrevivência geralmente requer adaptabilidade.
Mas quando alguém possui força, não há necessidade de se rebaixar. Em vez disso, deve-se exalar autoridade e projetar uma aura que declare: você nem está qualificado para falar comigo. Esse tipo de atitude dominadora não era inerentemente o estilo de Orochimaru, mas aqui em Han, ele sentiu que era o caminho mais rápido para seu objetivo. A rainha Sara desceu os degraus de seu palácio, suas vestes luxuosas flutuando atrás dela. Vários guardas seguiram de perto, cercando Orochimaru enquanto se moviam em formação. Imperturbável, Orochimaru caminhou para frente com total desconsideração pela tensão no ar. Seus olhos dourados se fixaram em Sara, e com um sorriso confiante, ele fez suas exigências. Conversar? Sara repetiu, seu tom cheio de desgosto. Vocês são convidados de longe e, como rainha, é meu dever recebê-los. Mas a maneira como vocês invadiram meu palácio deixa muito a desejar. Minhas desculpas pela abordagem desagradável, Orochimaru disse indiferentemente, sua voz calma, mas completamente sem remorso. Eu não gosto de perder tempo com gentilezas desnecessárias. A rainha é, claro, livre para recusar meu pedido, ele continuou, seu tom mudando para um de ameaça velada. Mas você também deve estar preparada para enfrentar as consequências. Idiota insolente. Quem você pensa que é? Gritou o capitão da guarda ao lado de Sara. Ele cerrou os punhos, o rosto vermelho de fúria. Prendam-no. Sara permaneceu em silêncio, mas seus guardas se adiantaram, prontos para atacar. Espere. Antes que as coisas piorassem, Kakashi, que havia entrado no salão atrás de Orochimaru, interveio rapidamente. Embora Orochimaru não movesse um músculo, seu silêncio pareceu conceder aprovação tácita. Kakashi deu um passo à frente, curvando-se levemente em direção à rainha enquanto começava a falar em um tom comedido. Conforme Kakashi explicou, a expressão de Sara mudou. Seu olhar inicial de desgosto derreteu em um de surpresa, depois choque e finalmente medo. Como? Como isso é possível? Sara murmurou, sua voz tremendo levemente. Loulan, embora localizada na Terra do Vento, era uma cidade independente e não estava sob a jurisdição de Sunagakure. Isolada de grande parte do mundo exterior, tinha pouco conhecimento da reputação de Orochimaru. Mas as palavras de Kakashi tinham peso. Ao contrário de Orochimaru, Kakashi provavelmente já havia interagido com Sara antes, o que o tornava uma figura em que ela podia confiar. Senhor Kakashi, você está dizendo que ele poderia destruir esta cidade inteira? Sara perguntou, sua voz cheia de descrença. Por trás de sua máscara, Kakashi suspirou profundamente, um traço de desamparo em sua voz. Não apenas esta cidade, Vossa Majestade. Até mesmo a totalidade de Sunagakure seria impotente para detê-lo. A respiração de Sara engatou, sua descrença era evidente. Como? Como alguém pode ter tanto poder? O olhar de Kakashi não vacilou. Por favor, confie em mim, Rainha Sara. A força do Lorde Orochimaru está muito além do que shinobi comuns podem compreender. Sara olhou para Kakashi, procurando em seu rosto qualquer sinal de exagero ou engano. Mas não havia nenhum. Ela sabia que Kakashi era um homem íntegro, e isso tornava suas palavras ainda mais aterrorizantes. Embora ainda cética, ela não podia arriscar a segurança de seu povo. Com grande relutância, ela cedeu. Muito bem, ela disse suavemente. Por favor, siga-me. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso enquanto ele seguia seu exemplo. Dentro do palácio da rainha, enquanto os outros Kakashi, Time 7, Kushina e Reiji esperavam do lado de fora, Orochimaru se encontrou com Sara em particular. Sentado em frente à rainha, Orochimaru foi direto ao ponto. A veia do dragão, ele disse. Seu poder é único e me intriga. Como por acaso tenho algum tempo, pensei em parar e examiná-la. Seu tom era casual, quase como se ele estivesse falando sobre um passeio em seu próprio jardim, mas a expressão de Sara permaneceu cautelosa. A veia do dragão é a força vital desta terra, ela disse firmemente. Ela contém chakra diferente de qualquer outro. Se adulterada, ela poderia potencialmente destruir não apenas Han, mas a terra inteira. Destruir a terra inteira? Orochimaru repetiu com uma risada. Você está superestimando suas capacidades. Enquanto for chakra, seu poder é inerentemente limitado. Na melhor das hipóteses, pode ter a capacidade de nivelar esta cidade, mas a terra inteira? Isso é absurdo. A desconsideração casual de um aviso tão terrível causou um arrepio na espinha de Sara. É mesmo? Ela murmurou, a incerteza brilhando em seu rosto. De fato, Orochimaru respondeu. Agora, quanto tempo vai levar para me dar acesso à veia do dragão? Sara hesitou antes de responder. Quanto tempo seus estudos levarão? Isso depende, Orochimaru disse com um encolher de ombros. Pode ser 3 dias ou 3 meses. Tudo depende da complexidade da veia do dragão. Sara mordeu o lábio, claramente dividida. Nesse caso, me dê tempo para evacuar os cidadãos? Não precisa, Orochimaru interrompeu com um aceno de mão. Estou aqui apenas para estudar a veia do dragão, não para machucá-la. Não há perigo para ninguém. Depois de alguma negociação, Sara finalmente cedeu e concordou em levar Orochimaru até a veia do dragão. De volta ao palácio, o resto do grupo foi presenteado com a hospitalidade de Sara enquanto esperavam. Kushina, em particular, aproveitou a oportunidade para falar com Reiji e aprender mais sobre sua futura filha. Enquanto isso, Orochimaru seguiu Sara para o interior de Han, com sua mente já cheia de possibilidades. A habilidade de manipular tempo e espaço era extremamente rara. Técnicas baseadas no espaço como o deus do trovão voador, Kamui e Jutsu de invocação já eram formidáveis.
mas manipulação do tempo, esse era um reino que ele ainda tinha que explorar. O potencial da veia do dragão de conectar tempo e espaço a tornou um objeto de estudo irresistível. Em outros lugares, a terceira grande guerra ninja continuava. Enquanto Orochimaru se aprofundava em Loulan, a infame batalha da Ponte Kanabi se desenrolava nas linhas de frente de Wagakure. Neste conflito decisivo, Minato fez jus ao seu apelido de Yellow Flash. Com velocidade e precisão inigualáveis, ele eliminou sozinho 50 Iva Jonin e forçou milhares de ninjas inimigos a recuarem, garantindo uma vitória crucial para Konoha. Mas a guerra teve um custo alto. Antes da guerra, Konoha tinha uma força de quase 40 mil shinobi. No final, restavam menos de 20 mil. Apesar de seus melhores esforços, eles estavam lutando para se manterem firmes contra as ofensivas implacáveis de Kirigakure. De volta a Konoha, Hiruzen exalou profundamente, liberando um longo rastro de fumaça de seu cachimbo. Seu olhar estava pesado de exaustão enquanto ele se dirigia a um conselheiro mais velho. Então, você realmente decidiu deixar Tsunade suceder como a quarta Hokage? Perguntou o conselheiro. Hiruzen suspirou. Parece que não tenho outra escolha. Informe-a imediatamente para que ela possa se preparar. Capítulo 299. Na sala de conferências do Hokage de Konoha, o terceiro Hokage, Hiruzen, convocou uma reunião com Koharu e Omura para discutir a sucessão do quarto Hokage. Danzo estava notavelmente ausente. Todos sabiam das ambições de Danzo e suas visões frequentemente entravam em choque com as de Hiruzen. Naturalmente, Hiruzen não o envolveria em discussões sobre o próximo Hokage. Após a retirada das forças inimigas nas linhas de defesa de Suna e Kumo, Hiruzen retornou a Konoha das linhas de frente da Batalha da Ponte Kanabi. De volta à vila, ele começou a refletir sobre os vários problemas que Konoha enfrentava. Durante o reinado do primeiro Hokage, o mundo ninja temia a força de Konoha e não ousava agir de forma imprudente. Após a morte de Hashirama, o segundo Hokage, Tobirama, o sucedeu, mas o conflito logo se seguiu. Mesmo assim, durante a guerra, o único confronto significativo de Konoha foi com os ninjas de Kumo, e eles até formaram uma aliança depois. Mas tudo mudou após a morte de Tobirama e a ascensão de Hiruzen. A destruição do clã Uzumaki, a Segunda Guerra Mundial Shinobi, a Terceira Guerra Mundial Shinobi e até mesmo a eventual deserção de Orochimaru, todos esses eventos decorreram do que só poderia ser descrito como decisões ruins sob sua liderança. Hiruzen não podia negar. Comparado aos seus predecessores, seu reinado tinha visto muitos fracassos. Agora, com a guerra se aproximando do fim, estava claro que havia chegado o momento de ele renunciar e passar o bastão para outra pessoa. Na verdade, Tsunade não era sua candidata ideal, especialmente depois da deserção de Orochimaru. No entanto, Hiruzen se viu sem outra escolha viável. A situação com o Jinchuriki do Nove Caudas nas mãos de Orochimaru tornou tudo ainda mais precário. A força de Orochimaru, juntamente com sua maestria no jutsu de reanimação e suas outras técnicas proibidas, deixou Hiruzen relutante em correr riscos. Relutantemente, ele decidiu que Tsunade seria a melhor candidata para sucedê-lo, mesmo não sendo sua primeira escolha. O processo de sucessão para o Hokage era complexo. Exigia os votos de mais de 50 Jonin da vila, a aprovação dos conselheiros seniores de Konoha e a bênção do Daimyo. Uma vez que a posição fosse garantida, o Hokage também precisaria do apoio dos clãs influentes para garantir uma governança tranquila. No entanto, a candidatura de Tsunade dificilmente enfrentaria oposição. Sua reputação no campo de batalha como uma mestra médica era incomparável. Ela havia salvado inúmeras vidas durante a guerra. Só isso lhe renderia o respeito e os votos de muitos. Os poucos sussurros sobre seu relacionamento com Orochimaru poderiam ser facilmente silenciados pelos altos escalões da liderança de Konoha. Depois que Hiruzen explicou seu raciocínio, os dois conselheiros trocaram olhares hesitantes. Parece que não há outra opção, disse Omura com um suspiro. Os eventos do passado envolvendo Orochimaru, bem, Koharu parou de falar, balançando a cabeça. Vamos torcer para que Tsunade priorize o bem-estar da vila quando se tornar Hokage, disse Hiruzen, exalando uma longa baforada de fumaça. Na linha de frente, Tsunade ficou paralisada após receber uma carta secreta. O quê? Ela murmurou para si mesma, relendo o conteúdo, incrédula. Ela estava sendo nomeada a próxima Hokage? Tsunade não conseguia entender isso. Como alguém que há muito se considerava inadequada para política ou liderança, a ideia parecia absurda. Sem mencionar, como alguém como ela, amplamente conhecida como esposa de Orochimaru, poderia ocupar o cargo. Tsunade conhecia bem o processo. Embora o voto Jonin fosse tecnicamente necessário, a realidade era que o Hokage anterior e os conselheiros seniores tinham a influência mais significativa no resultado. Os Jonin geralmente adiavam sua decisão, a menos que algo ultrajante fosse proposto. Mas por que ela? O momento também a deixou perplexa. A guerra nem tinha acabado ainda, então por que Sarutobi estava tomando uma decisão tão precipitada? Então ela percebeu. Sua mente voltou ao dia em que persuadiu Orochimaru a se encontrar com Hiruzen. Algo sobre aquele encontro lhe pareceu estranho, mesmo naquela época. Orochimaru, você fez um acordo com o terceiro Hokage? Ela murmurou baixinho. Agora, parecia claro. Orochimaru, sempre pragmático, não teria retornado para ajudar a vila sem alguma forma de alavancagem ou garantia. Colocando a mão na testa, Tsunade suspirou pesadamente.
Honestamente, você não poderia pelo menos ter discutido isso comigo primeiro? Em outros lugares, pequenas escaramuças nas fronteiras continuaram, mas os conflitos em larga escala da Terceira Guerra Mundial Shinobi estavam acabando. A única ameaça restante eram as forças de Kirigakuri, mas mesmo elas representavam um perigo menos imediato. Enquanto isso, nas profundezas de Hon, Orochimaru estava em uma vasta câmara subterrânea centenas de metros abaixo da cidade. No centro da câmara havia um selo grande e intrincado, o poder da veia do dragão estava bloqueado nele. Olhando para o selo, os lábios de Orochimaru se curvaram em uma leve carranca. Ele esperava que dominar o poder da veia do dragão lhe permitiria controlar o tempo livremente. No entanto, sua pesquisa revelou o contrário. O poder da veia do dragão não estava apenas atrelado a Horn, mas também tinha limitações estritas. O período de tempo que ela podia atravessar era limitado a meros 20 anos, e sua influência não podia se sobrepor a linhas do tempo existentes. Em essência, a veia do dragão não era uma ferramenta para viagem no tempo irrestrita. Se alguém viajasse para um ponto específico no tempo e absorvesse a energia da veia do dragão, não seria capaz de usá-la uma segunda vez para revisitar aquela era. Além disso, qualquer um que deixasse Ron após usar a veia do dragão veria o poder se dissipando ao longo do tempo, eventualmente forçando-os a voltar para sua linha do tempo original. As restrições impossibilitaram o uso da veia do dragão para reescrever a história em larga escala. Não poderia levá-lo ao período dos estados combatentes ou além, simplesmente não foi construído para isso. A realidade é sempre decepcionante, Orochimaru murmurou com uma risada seca. Que desperdício de esforço. Ainda assim, talvez não seja um desperdício total, Kushina disse suavemente atrás dele. Orochimaru se virou ligeiramente levantando uma sobrancelha. Pelo menos conhecemos Reiji, ela acrescentou timidamente. Orochimaru soltou uma risada fraca. Reiji, hein? Você realmente acredita que ela é nossa filha? Oh, que você quer dizer? Kushina gaguejou, claramente pega de surpresa. A aparência dela, sua linhagem, até mesmo o vínculo que ela parece compartilhar conosco. Tudo confere, disse Kushina, com a voz firme apesar do nervosismo. Eu acreditei desde o começo, ela acrescentou sinceramente. Orochimaru deu de ombros. Fortalecendo o selo na veia do dragão, ele se virou e começou a andar em direção à saída, com Kushina seguindo logo atrás. Por todos os relatos, ela parece ser nossa filha, Orochimaru admitiu. Mas você não acha que a ideia de nós é um pouco estranha? O que há de tão estranho nisso? Kushina retrucou, embora seu rosto tenha ficado vermelho quando as palavras saíram de sua boca. Ela percebeu tarde demais como sua resposta poderia ser interpretada. Quer dizer, eu já amo essa nossa filha, Kushina continuou, atrapalhando-se com as palavras. Mesmo que eu não saiba como as coisas aconteceram entre nós, se você não se importa, Você está dizendo que estaria disposto a dormir comigo pelo bem desta filha? Orochimaru perguntou com um sorriso malicioso. É eu sim. Kushina deixou escapar, seu rosto queimando de vergonha. Orochimaru soltou uma risada baixa e divertida. Mulheres realmente são criaturas fascinantes, ele refletiu. Mas antes de qualquer coisa, acho que devo contar isso para Tsunade primeiro, você não acha? Tsunade-sama? Capítulo 300. Não é fácil para nenhuma mulher falar sobre dormir com alguém, pois as mulheres são naturalmente reservadas. Kushina não foi exceção. No começo, assim como Mikoto, seus sentimentos por Orochimaru eram apenas de gratidão e respeito, nada parecido com afeição romântica. Mas depois de conhecer a garota chamada Uzumaki Reiji, Kushina ficou profundamente comovida. Ela se apaixonou pelo calor e personalidade da garota e começou a ansiar por um futuro onde pudesse ter uma filha como ela. Entretanto, se ela não seguisse em frente com Orochimaru, essa garota deixaria de existir, e seu desejo de ter uma filha assim nunca se realizaria. Esse pensamento perturbou Kushina e depois de muita contemplação, ela tomou uma decisão. Ela não tinha mais parentes em Konoha, e a ideia de ter uma família, uma filha, era algo que ela agora achava reconfortante. Mas mesmo com essa determinação, ela percebeu que não poderia se entregar a qualquer um, somente Orochimaru. No entanto, ela não esperava que a resposta dele fosse tão indireta. Ele disse que falaria com Tsunade? Isso foi ridículo. Algo assim poderia ser discutido com Tsunade? Ela concordaria? Provavelmente não. Seus pensamentos começaram a girar em espiral, e sua mente vagou para Uchiha Mikoto. Ela se lembrou dos sutis gestos de proximidade entre Mikoto e Tsunade depois que Orochimaru deixou a vila. Poderia ser. Não, certamente não. Orochimaru, alheio ao turbilhão de pensamentos na mente de Kushina, permaneceu calmo e não se deixou afetar pelo olhar estranho que ela lhe lançou. Kushina, vá se despedir. Vamos embora deste lugar, ele disse, quebrando o silêncio. Ah, tudo bem. Kushina respondeu, saindo de seus pensamentos. A veia do dragão em Han tinha pouco valor prático para Orochimaru, e permanecer ali por mais tempo não teria utilidade alguma. Quando Kushina retornou ao palácio, ela notou que Kakashi e os outros visitantes do futuro já tinham ido embora. Isso não a surpreendeu, então ela voltou sua atenção para a rainha Sara para se despedir dela. A rainha, ao ouvir que Orochimaru e Kushina estavam partindo, não sentiu nada além de alívio. Ela até soltou um discreto suspiro de gratidão. Enquanto isso, a guerra continuava. Konoha havia transferido a maior parte de suas forças restantes para a linha de defesa de Kirigakuri, retirando tropas das frentes de Senji, Iwa e Kumo, deixando apenas os guardas necessários posicionados lá.
Encontros com equipes de infiltração inimigas, operações secretas e contra-operações se tornaram um novo foco. Dessa vez, no entanto, o comandante da linha de defesa de Kirigakuri não era um dos chefes de clã ou brilhante Nara Shikaku. Em vez disso, era Tsunade, uma escolha surpreendente, dado que ela nunca havia desempenhado tal papel antes. Os líderes do clã começaram a perceber o que estava por vir. Estava claro que o terceiro Hokage estava se preparando para renunciar, e Tsunade era a principal candidata para sucedê-lo. A decisão de Hiruzen de colocá-la no comando foi estratégica. Era uma maneira de construir sua credibilidade com as principais famílias de Konoha e abrir caminho para sua transição para Hokage. Tsunade não decepcionou. Sua liderança no campo de batalha, seja por suas habilidades de combate ou sua perícia médica, ajudou Konoha a garantir vantagens críticas na guerra. Na densa selva perto da linha de defesa oriental de Konoha, uma clareira era fortemente guardada por agentes da Anbu. No centro da clareira, sobre uma grande pedra, estavam sentadas duas figuras, Hiruzen vestido com suas vestes cerimoniais e Jiraiya, usando seu colete Jonin, com seus cabelos brancos brilhando fracamente sob o luar. Velho, por que você está aqui na linha de frente? Jiraiya perguntou, apoiando as mãos nos joelhos. Você veio até aqui para me encontrar pessoalmente? Deve ser algo importante. Hiruzen deu uma tragada lenta em seu cachimbo, exalando profundamente. Não é nada urgente, ele disse. Eu só queria perguntar se você tem alguma objeção à minha decisão recente. Objeções? Jiraiya inclinou a cabeça, confuso por um momento antes de perceber. Ah, você quer dizer Tsunade, não é? Hiruzen assentiu silenciosamente. Jiraiya riu. O que há para se opor? Existe alguém mais adequado para o papel do que ela? Você realmente não tem mais nada a dizer sobre isso? Hiruzen pressionou. Velho, você está pensando demais, disse Jiraiya com um aceno casual de mão. Eu nunca quis essa posição. Prefiro viajar, reunir informações e continuar minha missão. Ficar em Konoha não é para mim. Entendo, disse Hiruzen com um suspiro, seu tom misturado com compreensão e resignação. Em um orfanato remoto, em uma noite escura e silenciosa, Orochimaru estava sentado em um quarto de hóspedes, recostado em uma cadeira enquanto ouvia o relatório de Nonou. Então, a batalha da Ponte Kanabi acabou? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Nono, parada ali perto, ajustou seus óculos. Sim, Lord Orochimaru. Tsunade-sama se moveu para a linha de defesa oriental para confrontar as forças de Kirigakuri. Ela disse que entraria em contato comigo assim que a situação se estabilizasse, e ela tem me mantido atualizada. Essas informações devem ser precisas. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco. Ela é surpreendentemente ousada, não é? Compartilhando informações sensíveis tão abertamente comigo, um suposto traidor. Ele enfiou a mão na manga e tirou um pequeno pacote, entregando a ela. Isto é para você. Nono olhou para o pacote com surpresa. O que é isso? Só algumas roupas que peguei durante minhas viagens, Orochimaru respondeu despreocupadamente. Vai experimentá-las. Nono hesitou por apenas um momento antes de concordar. Tudo bem, ela disse calmamente, pegando o pacote e saindo do quarto. Quando a porta se fechou, Orochimaru se recostou e começou a pensar. Então, a batalha da Ponte Kanabi foi concluída, ele murmurou para si mesmo. Isso significa que o destino de Obito já deve estar definido. Ele se lembrou do Kakashi adulto que vira antes. Embora Kakashi não tivesse mais o Sharingan, a cicatriz em seu olho esquerdo permanecia, um testamento dos eventos da batalha. Isso significava que a história de Obito provavelmente não havia se desviado muito do que ele lembrava. Mas Nagato agora era considerado um dos subordinados de Orochimaru. Como Madara ou quem quer que seja, o manipularia. Pensando nisso, o sorriso de Orochimaru se alargou. Bem, isso está ficando interessante. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.